Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades, resenha do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui hoje, pela manhã, no boletim da manhã, pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo para ajudar o nosso canal, tá bom? E deixa esse like nesse vídeo, beleza? Gente, esse é o nosso boletim da manhã, tá bom? Do dia 17/6. Vamos falar rápido sobre o desgaste que está tendo e denúncias, e clima esquentou entre a SAF e os dirigentes do Vasco Associativo, tá bom? Antes disso, vou deixar um vídeo aqui lembrando da live de hoje à noite, beleza? Vascaína, hoje, às 21 horas, nossa live com nossos amigos da bancada para a gente falar sobre o nosso coração, né? O Vasco da Gama, nosso primeiro amor. Tudo que está acontecendo no Vasco. E esse tema que tá na capa da live, tudo no meio do Vasco não vem a calhar. O time tá uma droga. Hoje, fosse final de campeonato, nós estaríamos na segundona por causa de um técnico medíocre, um CEO medíocre, um diretor de futebol medíocre. Tudo medíocre ali. Um time que não tem um comandante, que não faz nada, tá? Não tem esquema tático, não faz mudança de nenhuma para mudar o panorama de cada jogo. Então, esteja com a gente às 21 horas, tá bom? Espero vocês. Se inscrevam no canal, participem. Vocês se inscrevendo no canal e participando ajuda a gente a passar para mais vascaínos. Vamos lá, 21 horas, espero vocês. Um abraço, fui! Tá aí, gente, meu recado, tá bom? Vamos para a live hoje, às 21 horas. Vamos lá, sem mais delongas, vamos colocar aqui, ó. Página do GE. Vamos lá. Aqui, ó. Com desgaste e denúncia, clima esquenta entre SAF e Vasco antes da reunião com a 777. Tá? Matéria do Marcelo Baltar e Tábaro Schmidt. Dirigentes cogitam pedir formalmente demissão de Luiz Melo, mas ele tem respaldo da empresa. Conselheiros acusam o CEO da SAF por ter tomado posse como sócio do Flamengo. Tira uma dúvida para mim. Vocês são... Caramba, gente. Vocês não pesquisaram isso antes? Agora querem reclamar de quê? Gente, o futebol foi vendido, vocês, seus otários, ajudaram a vender o futebol. Vocês querem saber de quê? Vocês não apitam, conselho deliberativo, conselho fiscal não apita na SAF mais. Não apita. Vocês vão apitar em quê? O máximo é o Salgado pedir isso uma coisa. E se eles quiserem, vocês podem virar pelo avesso, fazer o que vocês quiserem, ficar igual seria na lata. Se o Josh não quiser demitir o Melo, ele não vai demitir, ponto. Vocês não têm nada mais a ver com isso. Vocês não têm poder de merda nenhuma. Vocês venderam o futebol do clube, seus otários. Culpa de vocês, os sócios que votaram nisso aí. Culpa de vocês. Então, como vocês querem vender alguma coisa? Tem uma reunião por causa do Melo para tirar. Se o Josh não quiser, parceiro, ele não vai sair. Ele vai cagar e andar para a opinião de vocês. Para mim, essa reunião vai ser mais do mesmo. Vai ser uma merda e não vai fazer acontecer droga nenhuma. Isso que vai acontecer nessa reunião. Não vai acontecer nada. E o Melo vai ficar lá. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Se o time não vai bem no Brasileiro, o ambiente fora de campo no Vasco está ainda pior. A relação entre SAF e clube associativo vive um momento muito conturbado. Dias antes da reunião do Conselho Administrativo com a participação da cúpula da 777, marcada para a próxima quarta-feira. Tá? Aqui tem um videozinho do GE, dos repórteres do GE. No final eu coloco, tá? Há um grande distanciamento entre o clube e a gestão da SAF, com acusações das duas partes, chegando ao ponto de dirigentes do Vasco Associativo cogitarem pedir formalmente na reunião a demissão de Luiz Melo, CEO da SAF. Entre diversas razões da insatisfação, há um entendimento de que falta proatividade em pleno momento de crise no futebol. Aqui, ó.
Além das lideranças da SAF terem sido convocadas por membros do Conselho Deliberativo para prestar esclarecimentos sobre o momento do futebol, um grupo de conselheiros protocolou uma denúncia contra Luiz Melo nesta semana. O UOL foi o primeiro a informar. Os conselheiros alegam que CEO do Vasco era sócio do Flamengo ao tomar posse na SAF. 31 de agosto do ano passado, solicitaram a apuração dos fatos. Ao assinar o termo de posse, ele declarou que, abre aspas, não detém diretamente ou indiretamente vínculo associativo de clube ou entidade de prática desportiva, exceto pelo acionista fundador, Clube de Regatas Vasco da Gama. O GE confirmou, ó, o GE aí, ó. O GE denunciou o Luiz Melo, ó o X9, Cauê. O GE confirmou que, quando assinou o termo, Melo tinha seu nome no plano ativo como sócio torcedor do Flamengo. O documento assinado por conselheiros pedindo a investigação do caso chegou recentemente na mão do Fake. Melo prestigiado e preocupação com o futebol. Desgaste é enorme entre os dirigentes, mas Luiz Melo tem prestígio com executivos da 777. Segundo pessoas consultadas pela reportagem, os executivos entendem que não há motivos para a saída do CEO e GE informou que os ataques políticos, em momento algum, afetaram a reputação de Melo com a empresa. A maior preocupação do grupo por hora, é o futebol. Na visão da 777, o aporte financeiro previsto em contrato foi feito. Com tamanho investimento de 100 milhões de tamanho investimento, isso é pouco. Injetados em reforços, o clube deveria estar melhor no Brasileiro. Em outras palavras, é possível afirmar que a situação do diretor esportivo Paulo Brax é menos tranquila que a de Melo. Claro, vai estourar no lado mais fraco. Nicolás Maia, diretor de operações do grupo, desembarcou recentemente no Rio e tem participado dia a dia no escritório da SAF. Trata-se de uma visita rotineira. O dirigente costuma visitar o Vasco com frequência. Na próxima semana, a perspectiva é que Jonas Spurs, diretor esportivo da 777, venha ao Brasil, algo que também estava previsto. Ele vai participar presencialmente da reunião do Conselho de Administração da SAF, dia 21, acompanhar a partida contra o Goiás em São Januário, válida pela 11ª rodada do Brasileiro. Foi de Jones a indicação para a contratação do técnico Maurício Barbieri. Por causa desse Jones, Spurs, por causa dele que a gente tá com o Barbieri. Brincadeira, parceiro. Hoje, muito pressionado no cargo. O ambiente é delicado, inclusive entre gestão da SAF e o futebol, com insinuações internas de fogo amigo no dia 25 do ano passado, antes de uma coletiva de Gabriel Peck, Brax e Melo apareceram juntos para um papo informal com o jornalista. E o objetivo era desmentir o boato de que havia atrito entre eles. Brax teria concedido entrevista naquele dia, no momento que o Vasco estaria imenso na crise, mas não teve autorização. 5 dias depois, dessa vez autorizado a falar, ele abriu a coletiva dizendo: "Eu queria ter falado na semana passada, mas está superado." Aqui, ó. Salgado irritado em São Januário. Além das desavenças entre clube associativo, a gestão da SAF e dirigentes têm convivido com cobranças dos conselhos. Dirigentes da SAF recentemente foram convocados para prestar esclarecimento no Conselho Deliberativo sobre o momento do futebol. Foram convocados o Salgado, Duque Estrada, representante do clube no Conselho da SAF, além do Melo e Brax. A reunião deveria ocorrer na terça, mas foi adiada em razão de uma viagem de Duque Estrada que retorna ao Brasil na semana que vem. Gente, isso aqui, ó, tem uma parada também sobre o documento assinado. Aqui, ó, membros do conselho também convocaram uma reunião extraordinária para conhecer e discutir questões relacionadas à fiscalização da SAF. A convocação é para que Marco Schroeder, membro do Conselho Fiscal da SAF, indicado pelo Vasco, explique como tem sido feita a fiscalização.
o documento assinado pelo presidente do Conselho Fiscal do clube, João Marcos Gomes de Amorim. Gente, não é possível. Vocês, futebol foi vendido, se eles quiserem, se a 777 quiser, eles vão cagar e andar para vocês. Vocês deram mole, vocês venderam o futebol, a culpa é de vocês. Toda de vocês. Vocês querem apitar, dar uma de galo? Brincadeira, mano. Brincadeira. Gente, vamos ficar com um videozinho aqui, ó. Vamos ficar com um videozinho que vai falar. Os dois repórteres do GE vai falar sobre essa parada do Vasco. Vamos lá. Galera ligada na página do Vasco no GE. Eu sou o Tébora, estou aqui com o meu parceiro de cobertura, Marcelo Baltar. A gente veio gravar esse vídeo hoje para falar do assunto que está bombando no noticiário do Vasco essa semana, principalmente, que é o desgaste na relação entre a associação e 777 Partners. É um desgaste que vem deteriorando, né? Uma relação que vem deteriorando nos últimos dias. Aquela imagem que a gente via quando os dirigentes executivos da 777 visitavam o Brasil, ainda no processo de constituição ali da SAF, de abraços e carinho e muitos apertos de mão, parece que essa imagem, né, Baltar, ela ficou para trás já. Hoje, os dirigentes do Vasco, os executivos da 777, dá para dizer que eles não falam mais a mesma língua. Assim, é o pior momento da relação deles desde que a SAF foi instaurada. E o momento do Vasco em campo, né, o futebol jogado pelo Vasco, ele só piora as coisas, só ajuda a piorar essa relação. Vale lembrar, antes de prosseguir, que lá no início, ainda antes de decretarem, né, o início da SAF ali, o nome do Luiz Melo como CEO da SAF ele já não era um nome 100% aceito pelos dirigentes do Vasco. Houve, inclusive, uma tentativa... Claro, por conflito de interesse, estava dentro do associativo, depois foi para a SAF. Né, houve um pedido desses vice-presidentes à 777 para não colocar o Luiz Melo no cargo de CEO da SAF, mas a 777 bancou o Luiz Melo. O Josh Wander, que é o sócio fundador da 777, inclusive entrevista para a gente, disse que não via problema nenhum colocar o Luiz Melo na cadeira de CEO da SAF, ele e a 777 bancaram. Então, o Melo já não era um nome que não era aceito desde o início, desde que surgiu esse papo de SAF no Vasco. E, enfim, a situação no Vasco, o momento do Vasco em campo, só está piorando as coisas. No último dia 5, vale lembrar, houve uma reunião em caráter emergencial, convocada, né, pedida pelos dirigentes do Vasco, pelos representantes do Vasco no Conselho de Administração da SAF. Quem são eles? O Jorge Salgado e o Roberto Duque Estrada. Eles solicitaram essa reunião como Conselho de Administração, com o Josh, com outros executivos, para debater o momento do futebol e, enfim, né, definir ali o que poderia ser feito a curto e médio prazo para o time, para a situação do Vasco melhorar. A 777 jogou um pouco de panos quentes ali sobre a situação, prometeu reforço nessa próxima janela. Prometeu reforço, não tem dinheiro, não tem dinheiro nem para pagar salário do jogador, vai prometer. Mas alguns outros fatos ocorreram desde então. Não tem dinheiro. Pioraram essa situação entre 777 e Vasco. SAF de merda. Na próxima quarta-feira, né, Baltar, vai ter uma reunião, já tem marcado uma nova reunião do Conselho de Administração, e o clima para essa reunião parece estar o pior possível, né? Moderna sua casa, Ivone. Mas vem cá. Espera aí. Lembrando que essa primeira reunião, que aconteceu no dia 5, foi uma reunião emergencial, solicitada pelos dirigentes do Vasco, do clube associativo, preocupados com o momento do futebol. Ela aconteceu no dia do jogo contra o Flamengo, na manhã do jogo. Desde então, o Vasco foi goleado pelo Flamengo, depois perdeu para o Inter. A situação em campo só piorou e também nos bastidores vem piorando bastante. Assim, os dirigentes do Vasco, do clube associativo, entendem que é um momento de mudanças no futebol, cobram proatividade das lideranças da SAF, entendem que o Vasco está aceitando de uma forma pacata tudo que está acontecendo. O clube vem 5 derrotas, são 10 jogos e apenas uma vitória na primeira rodada. Então,
há uma cobrança por coisas do futebol, mas também há um desgaste antigo, como você falou, lembrando que o Melo era CEO do próprio Vasco, fez essa negociação de a 777 e migrou para a 777, para a SAF, na verdade, do Vasco. Alguns dirigentes do Vasco, até o próprio Jorge Salgado, desconhecia. Gente, ele foi dirigir, o Campelo botou o Luiz Melo lá, ele foi pro Salgado, virou CEO do Vasco Corporativo, aí foi pra SAF. Não é conflito de interesse? Como que o Salgado não vai saber se ele era sócio do Flamengo? Ah, gente, pelo menos está muito mal contado. Que ele seria esse nome, causou na época uma grande comoção aí, mas enfim, seguiu. Mas essa relação vem bastante desgastada, e a informação que a gente tem é que pode chegar ao ponto de dirigentes do clube pedirem formalmente a 777 a demissão, a saída do Luiz Melo da presidência da Vasco SAF aqui no Brasil, nesse cargo. Mas, conversando com interlocutores da 777, a gente sente que o Melo está prestigiado, que não é a intenção deles de forma alguma, pelo menos nesse momento, mudar, tirar o Melo do comando. Mas há, sim, uma preocupação maior com o futebol, porque o futebol está numa fase muito ruim, claro, mas a 777 entende que foi feito o aporte inicial para o contrato, aqueles 70 milhões que vieram antes como forma de empréstimo, e depois, em setembro, mais 120 milhões. Entendem que o Vasco teve aí a maior janela da sua história, com mais de 100 milhões. Gente, maior janela da sua história. Vocês são malucos? Tem dinheiro aonde? Você está devendo? Está devendo jogador, está devendo empréstimo de jogador. Que dinheiro é esse? Que dinheiro é esse? Cadê? Igual o doutor Eurico, cadê o dinheiro? Não, esquece, não vou falar mais. Esquece, não dá pra botar essa merda mais nenhuma. É difícil a gente ver sobre continuar isso aí. Vocês estão devendo salário, empréstimo jogador, tá devendo empresário e quer contratar. Agora parece que o Lianco vai vir. Beleza. Pediram o Balbuena. O Balbuena cobrou quase 1 milhão. Pô, vai pagar como? Vai pagar eu quero só saber como é que vocês vão pagar o Lianco? Como é que vocês vão pagar o tal Serginho que tá para chegar aí, tá para se apresentar no início da janela? E aí, como é que fica? Vai pagar como? Sem dinheiro. Ainda fala do aporte. Gente, é difícil a gente ver isso. É difícil. Gente, saudações vascaínas. Se cuidem, tá? E mais tarde a nossa live às 21 horas, tá bom? Se cuidem. E cadê o dinheiro? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, porra? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde?